Como educar nossos filhos sem o apoio do governo, o apoio da escola, o apoio da igreja ou de qualquer comunidade, uma vez que no Brasil todas as instituições ou comunidades já foram completamente dissolvidas. Olá a todos, eu me chamo Weber, tenho 29 anos e moro em Uberlândia, Minas Gerais. Sou casado, tenho 2 filhos e minha esposa e eu temos nos dedicado esses últimos 2 anos à educação de nossos filhos. Durante esse tempo, nós dois temos pensado muito a respeito de como educar melhor as crianças. A gente pode considerar o campo educacional como aquela parte do terreno entre as trincheiras do campo de batalha, chamada de terra de ninguém. É o lugar onde você olha para frente, olha para trás e não sabe o que fazer. O seu único objetivo, na realidade, é sobreviver. O meu questionamento é o seguinte: como educar nossos filhos sem o apoio do governo, o apoio da escola, o apoio da igreja ou de qualquer comunidade, uma vez que no Brasil todas as instituições ou comunidades já foram completamente dissolvidas? Na minha modesta opinião, a solução seria procurar pessoas que compartilham dos mesmos princípios e os mesmos objetivos. Porém, quais são os meios materiais apropriados para isto? Porque nos últimos 8 anos a gente viu surgir diversas editoras alternativas, editoras de direita de direção católica. São editoras que, em condições normais, elas necessitam de um aporte financeiro considerável. Contudo, várias delas vêm surgindo mesmo em tempos de crise como o presente. Esse fenômeno já chamou a atenção de muita gente ligada aos centros de tomada de decisão do governo. Já houve, inclusive, dissertações defendidas em universidades brasileiras que propõem o mapeamento desse mercado editorial. Essas pessoas que publicam esses trabalhos, elas estão sendo pagas para alimentar centros de tomada de decisão. O que são esses centros? São ONGs, empresas ou escritórios que supervisionam ou ajudam o governo a supervisionar alguma atividade, como, por exemplo, a compra de livros didáticos para as escolas. Essas pessoas nessas organizações são agentes de inteligência, agências que elas trabalham diretamente com informação. Elas precisam que pessoas trabalhem produzindo informação para estas mesmas organizações. Isso inclui acadêmicos, pesquisadores, universitários que são pagos para fazerem justamente isso. Hoje, tudo é agência de inteligência, de empresas que trabalham com tecnologia ao TSE, de agências checadoras de notícias a universidades financiadas com dinheiro público. Tudo isso é agência de inteligência. E essas empresas, elas controlam tudo, desde o que nós compartilhamos no Telegram, no WhatsApp, até o quanto o governo gasta com propaganda. E por propaganda eu falo tudo que, como por exemplo o PNLD, que é basicamente uma lista oficial do governo de livros recomendados para serem lidos pelas crianças na sala de aula, desde livros didáticos até os livros paradidáticos. E esses livros são financiados pelo governo para serem produzidos e entregues nas escolas. E você tem hoje inúmeras empresas que funcionam disso. Ou seja, o mercado editorial, como ele funciona hoje, ele é um nicho onde os investimentos aplicados eles são altíssimos. Essas empresas permanecem no mercado por décadas, ganhando milhões, porque o governo paga para os livros serem escritos, ditados, impressos e distribuídos em todo o país. Essa é uma realidade que, infelizmente, ela afeta todo mundo em maior ou menor grau. O que pode ser feito quanto a isso? Essa pergunta vale 2,1 milhões de reais por ano. E eu não sei a resposta. Essa é a forma como o governo funciona. Essas editoras de direita, que, como foi comentado, estão sendo mapeadas, surgiram graças ao professor Olavo de Carvalho. São várias editoras e elas não param de surgir, porque você tem um mercado editorial no Brasil onde você só consegue lembrar de 3 empresas grandes. E, aliás, as empresas que você conhece, na verdade, elas não existem
existem mais. É difícil achar uma empresa, uma editora no Brasil, que ela tenha a esses 3 requisitos. É uma empresa que está funcionando, ela tem um portfólio sólido, considerável, e ela é uma empresa com grande distribuição. Citando como exemplo, Kozak Naif, ela não existe mais. A Editora Moderna, uma grande editora que se dividiu em várias outras pequenas para atender a requisitos de editais públicos. Não é nem porque ela faliu. Outro exemplo é a Companhia das Letras, que já terceirizou todo o seu processo de editoração. Quem escreve e quem edita é uma empresa, uma gráfica enorme imprime e uma grande distribuidora vende os livros para todo o país. Essas editoras, elas criaram toda a maneira como se publica livro no Brasil, ainda hoje. É um fato, todo mundo copia a maneira como essas empresas fazem livro no Brasil. As editoras alternativas estão surgindo para suprir uma demanda, porque existe uma carência de produção editorial. Nós vivemos uma crise na criação e tradução de livros desde os anos 80. Já faz décadas que não temos tradutores aceitáveis no Brasil. Se ainda a tradução, na verdade, isso é apenas para atender uma demanda do governo, que é mais de quantidade do que de qualidade. Nos anos 70, houve um boom da indústria gráfica no Brasil, e você teve livro de tudo que é tipo, tudo que é cor, tudo que é tamanho, porém, isso não se consolidou. Depois dos anos 90, não houve nada de bom feito no Brasil, porque os bons editores e escritores morreram até os anos 90. Hoje em dia só a tradução, e por ela ser uma atividade que é dependente da produção internacional, especialmente do que é publicado nas editoras de Nova York, é uma atividade que ela é aquela coisa corriqueira e imediata, do vende o que tem. Não se tem a consistência de um programa editorial de longo prazo, como houve nos anos 40 ou nos anos 60 no Brasil, graças a empreendimentos como a Rede de Ouro e a Companhia Nacional. O trabalho de tradução, ele é um trabalho de importância secundária. Mesmo sendo um trabalho árduo, ele não tem a mesma importância que o trabalho de criação. Se hoje há uma restauração dessa atividade no Brasil, isso é porque as pessoas, elas naturalmente, elas estão descobrindo que qualquer pessoa ela pode ser uma tradutora, inclusive um bom tradutor. E nós precisamos de tradutores, porque eles estão faltando. O problema é quem você coloca à frente desses empreendimentos. Os programas editoriais das empresas desse mercado alternativo, supondo que eles existem no papel ou na cabeça dos seus respectivos editores-chefes, felizmente eles diferem em nada ou quase nada do que é feito pelos programas editoriais das empresas já estabelecidas no mercado, pertencentes ao mainstream. Na verdade, copiam tudo, porque, como eu comentei, essas tais empresas grandes, elas criaram a maneira de se vender livros no Brasil. Acontece que isso é o equivalente à parábola do joio e o trigo, mas só que ao contrário. É equivalente também ao cão que volta ao vômito e à porca que volta a revolver-se na lama. Isso é uma atividade contraproducente, porque isso é o mesmo que querer obter os resultados diferentes, trabalhando da mesma forma de sempre. Para não cair nos erros dessa mentalidade defectiva, eu acho que é necessário elencar algumas prioridades indispensáveis para o trabalho editorial, em especial o trabalho produção de livros infantis. Tem muitos livros vendidos para crianças que, na verdade, são livros para adultos.